importante. Eu estava ali há pouco pedindo ao Senhor que me confirmasse a sua palavra. E eu já estava um pouco angustiado, confesso aos irmãos que estava muito nervoso, porque todos nós sabemos a responsabilidade de anunciar a palavra do Senhor, né? E o Senhor, pela sua misericórdia e pelo Espírito Santo, trouxe nossa irmã Tamires aqui e confirmou a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós entendemos que foi pago um preço pela sua vida. E não foi preço de prata, não foi preço de ouro, não foi dinheiro, não foi nada merecido. Foi o precioso sangue do Senhor Jesus. E por isso, mais uma vez, aqui estou com temor e tremor para anunciar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Para ganharmos tempo, peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ser breve, bastante sucinto na sua palavra. Mateus capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 8, verso 1 em diante. Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, e de joelho clamou: Senhor, se é da tua vontade, purifica-me. Então Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. E em seguida disse-lhe Jesus: veja que não diga isso a ninguém, mas segue e mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta de Moisés, que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A Bíblia, ela nos traz diversas passagens que falam sobre enfermidades, né? A Bíblia, ela é categórica a dizer, né, sobre enfermidades que vinham de nascença e enfermidades que eram adquiridas ao longo da vida. E algumas enfermidades que vinham passando pela geração de Jesus, pela época de Israel, eram tidas como maldição, era tido como algo repugnante para a sociedade. E a lepra era uma delas. Lá no livro de Levítico, capítulo 14, né, Deus dá uma ordenança ao povo, né, que existia cerimônias de purificação para aqueles que eram leprosos. Quando a pessoa adquiria essa enfermidade, ele era retirado do meio do povo, era posto para fora do arraial, por se tratar de uma doença extremamente contagiosa. E eram colocados à parte e ficavam por vários tempos afastados do povo. E quando eles iam sendo cicatrizados dessa enfermidade, eram curados dessa enfermidade, eles ainda tinham que ficar 7 dias isolados, e depois existia as cerimônias de purificação para depois voltar ao convívio da sociedade e o convívio da sua família, né?
A Bíblia diz no livro de Levítico, capítulo 14, que existia, né, a cerimônia conhecida como abluções, que era a cerimônia de purificação. Né? No capítulo 14, a lavagem do corpo da pessoa que estava leprosa se chamava Mikeve, que era um local onde colocava água e aquela pessoa era imergida naquela água para que fosse purificada. Aleluia. Glória a Jesus. E ainda existia, ao longo do tempo, a outra lavagem que era chamada de telivá, que era a lavagem das mãos e dos corpos com a pessoa em pé, que quando terminava o processo chamava de netilat yadahim, que significava que ele estava pronto para o retorno. Eu peço aos irmãos que se sentirem desejo, abra comigo no livro de Levítico, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote, e este será com ela o acompanhar, sairá com ela do acampamento, e as examinará, e se constatar que a pessoa foi curada, o sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingido de escarlate e um galho de sopo. E ela ordenará em seguida que se imolará uma ave em um vaso de argila sobre águas vivas. Peço aos irmãos que guardem essa informação. Tomará a ave viva, a madeira de cedro, a lã de escarlate e o hisopo, mergulhará tudo, inclusive a ave viva, no sangue da ave imolada sobre as águas vivas. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, o que eu li aqui agora é a narrativa do processo de purificação que haveria de ser feito. Mas o que era essa doença? Hoje nós conhecemos essa doença como hanseníase. A doença hanseníase é uma doença causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Até a década de 1970 era chamada simplesmente de lepra. Um tempo depois a doença passou a ser chamada de hanseníase. Os principais sintomas eram ardência nos olhos, diminuição da força muscular, inchaço, formigamento, sensação de choque e nariz entupido. São sintomas da doença. A transmissão ocorre principalmente pelo contato com pessoas que já foram infectadas. Mas eu não quero falar nesta manhã sobre a lepra física, que todos nós já conhecemos e eu já falei aqui através da narrativa. Irmãos, nós estamos vivendo em tempos em que há depravação moral e depravação espiritual, como já foi falado aqui pelo nosso irmão Diácono Edson que me antecedeu. Nós estamos vivendo em tempo que os princípios e os valores estabelecidos por aquelas pessoas que nos antecederam, pelos que vieram, nossos mestres, aquelas pessoas que viveram antes de nós, que trouxeram todos os valores que foram instituídos, não somente a sociedade, não estou falando simplesmente do mundo aí fora, mas sim também da igreja, através dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas instituídos. Todo esse valor espiritual, tudo aquilo que foi feito está sendo banalizado na nossa geração. E isso é conhecido de todos nós por se tratar da apostasia que foi profetizada nos últimos dias. E quando nós vemos essa depravação moral e espiritual no meio da igreja,
aqueles que estão afetados com essa lepra espiritual, na qual eu vou trazer aqui alguns fatos e algumas constatações sobre ela, para que nós venhamos a entender o que Deus quer falar conosco. Glória a Jesus, aleluia. A lepra espiritual, assim como a lepra física, ela traz sintomas. E um desses sintomas recorrente, como a lepra física, é a falta de sensibilidade nas partes que a doença afeta. Por se tratar de uma doença, fisicamente falando, na pele, quando é diagnosticado, o médico ele traz uma agulha, ele vai picando os locais que são afetados para ter certeza que a pessoa realmente está com essa bactéria em sua pele. E na vida espiritual não é diferente. A lepra espiritual ela traz falta de sensibilidade, muitas vezes, do que nós fazemos. Ela traz essa falta de sensibilidade e as pessoas não se atentam que estão doentes, que estão fragilizados, que foram inseridos com essa doença. Essa bactéria espiritual está recorrente em nossa geração. Eu quero trazer alguns versículos que trazem a constatação dessa doença espiritual. A primeira, assim como a lepra física, é o contato com pessoas que não estão na mesma sintonia espiritual que muitas vezes nós estamos tendo. No livro de 2 João, capítulo 1, versículo 10 diz: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensinamento, não o recebam em casa e nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante de suas obras malignas. Muitas vezes estamos permitindo, abrindo nossos ouvidos para pessoas que não estão bem espiritualmente, estão trazendo doutrinas de demônios, doutrina de pessoas que não trazem uma ação doutrina, e muitas pessoas estão doentes, estão infectadas com isso. Às vezes nós estamos em nossa casa e chega uma pessoa que está doente com essa lepra e começa a falar da vida alheia, fala da vida de um irmão, traça comentários que não são pertinentes à palavra de Deus e acomete-se dessa enfermidade. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 19, diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo avidez de toda espécie de impureza. Essas pessoas estão dispersas, estão perdidas e ainda acham que estão bem com Deus, porque usam da sacrossanta palavra de Deus para se justificar das suas práticas e dos seus pecados, trazendo sobre eles destruição vindoura. A Bíblia diz que o profeta, que o apóstolo Paulo, ele teve mais dificuldade a lidar com pessoas que já tinham sido doutrinadas e pessoas que já tinham conhecido o Evangelho do que seus próprios naufrágios e suas prisões. No livro de Gálatas, capítulo 2 em diante, fala que o apóstolo Paulo diz no seu texto: mesmo que nós mesmos e um anjo desça do céu e profira outro evangelho que não seja o qual eu mesmo já anunciei, que seja anátema, que seja maldito. Hoje vivemos em uma geração de pessoas doentes, de pessoas que são infantis no evangelho.
não precisa ir longe, não precisa sair da sua cidade. A internet mostra quantos escândalos e como está o evangelho aí fora, porque a igreja ela continua firme. As pessoas pensam que podem discernir o evangelho de Jesus com seus próprios pensamentos, com sua própria mente pequena e falível. Lá no livro de 2 Pedro diz que o evangelho, a palavra do Senhor, ela não se discerne com sua mente, mas é espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus. Como foi falado aqui pelo nosso irmão Adelso, as coisas do Senhor são discernidas espiritualmente. E as pessoas estão vivendo dessa forma, infectados com essa lepra espiritual e não se atentam, porque não discernem o que está acontecendo na sua própria vida. 1 Coríntios capítulo 5, verso 11 diz assim: mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo ser irmão, ele não está falando de pessoas ímpias, ele não está falando de mundanos, a igreja do Senhor. Ele está falando de pessoas que estão dentro das igrejas todos os dias, que leem a palavra, que escutam pregações, que oram, que vivem na comunhão dos santos, mas não são santos. Sejam imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras e ladrões. Com os tais pessoas vocês não devem mais nem comer. Porque, irmãos, na época desses homens, era comum as reuniões sociais, no partir do pão, no almoço, na janta. O Senhor Jesus, muitas vezes, inclusive na casa de José leproso, estava reunido para comer com pessoas. Mas o intuito do Senhor sempre foi salvar. O Senhor Jesus estava com pessoas leprosas físicas e leprosas espirituais, mas nunca se corrompeu com nenhum deles. Hoje as pessoas se deixam levar por discursos, belos discursos, com pessoas que nem mal conhecem, não convivem com elas, porque tem uma Bíblia debaixo do braço, porque sobem em plataformas e pregam a palavra, é tido como homem de Deus. Será que nós temos tido critérios? Será que nós temos sido pessoas criteriosas a ouvir, a emprestar nossos ouvidos àquilo que está sendo ministrado? Lembra, irmão, de 2022, quando as pessoas traziam pessoas ímpias, políticos que só queriam angariar voto de muitas pessoas e botavam no púlpito das igrejas para falar para outras pessoas, para a sagrada, para a santa e imaculada igreja do Senhor. Pessoas que proferiam a fé do Senhor, mas eram inimigos de outro porque tinham divergências eleitorais. Pessoas que congregavam no mesmo lugar e falavam mal, pensavam mal de pessoas, e hoje não é diferente. Pessoas que convivem, que vivem na reunião com os irmãos, mas falam mal, proferem palavras de maldição contra os seus próprios irmãos. E eu quero aqui ler ainda no livro de Timóteo, capítulo 5, versículo 22. A ninguém põe a mão precipitadamente, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Não existe somente pecado em falar, não, irmãos. Existe pecados em pensamentos, em no olhar. Senão o Senhor Jesus não diria: olha, vocês cometem adultério quando vocês cobiçam.
não só quando vocês consumam o ato, quando vocês olham, desejam e trazem nos seus corações, vocês já cometeram adultério. O olho é a saída da alma. Tudo que nós vemos vem para o coração, e do coração procede toda sorte de malignidade, de coisas impuras. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia ainda diz mais: maldito é o homem que confia no homem e faz dele do seu braço forte. Aqui não se trata somente de confiança em outras pessoas, mas confiança em si mesmo. Toda a palavra é para edificação, como está escrito no livro de Timóteo, capítulo 2. Para edificação, para redarguir, para instruir em justiça. E hoje, outra forma recorrente de transmissão está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Quantas pessoas estão dormindo porque não conseguem, não têm ciência do que é o corpo de Cristo? Diz mais: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já estão mortos e dormem. Analise, irmãos, analise quantas pessoas que você conheceu outrora, que andava bem, que estava forte, que era uma bênção na mão do Senhor, e hoje estão fracos, estão debilitados, estão cansados, não têm força, outros estão mortos, outros dormem. Sabe por quê, irmãos? Porque não conseguem discernir o corpo de Cristo. São maldizentes, são caluniadores, são pessoas que falam mal um dos outros, não oram mais uns pelos outros, não carregam as cargas uns dos outros, são nécios de conhecimento da palavra, são pobres de conhecimento, são vazios, são ocos. São, como disse lá no livro de Ezequiel 37, são multidões e multidões de ossos secos. São penumbras, só o seu corpo se mexe, o espírito está morto, como foi falado aqui. É necessário, irmãos, que venhamos a reconhecer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não precisa eu falar para você, temos o Espírito Santo de Deus, mas muitas pessoas estão tão longe, tão distante, como uma vez o pastor pregou aqui. Quando nós estamos em determinado lugar, não conseguimos ouvir a voz daqueles que nos chamam. Quanto mais nos afastamos, fica inaudível a voz do Senhor para nós. Aqueles homens estavam, sacerdotes, pessoas que guardavam o templo do Senhor, estavam ali e Deus estava falando o tempo todo, e envia um profeta a qual nem nome possuía, porque a glória não tem que ser nem para mim, nem para você, a glória tem que ser para Deus. E aquele profeta jovem, havia profeta naquele lugar, porque a Bíblia diz que tinha um sacerdote
reconciliação. O altar, como diz no livro de Romanos, nós somos o culto a Deus. E aquele altar estava impuro. E a Bíblia diz que aquele jovem disse: altar, altar, cinza de sacerdote, caia de ti. E a Bíblia diz que aquele altar se fendeu de alto a baixo. E aquele homem, para não ver, não passar vergonha, foi segurar o altar e a lepra tomou o seu corpo. Irmãos, estamos no período do fim. Se atente para o que está sendo anunciado pela palavra. Se atente o que está sendo ministrado. Somos crentes viciados em pregações, mas não colocamos em prática aquilo que aprendemos. Quando aprendemos, quando não estamos na nossa vida diuturna e temporal e priorizamos a nossa vida, esquecemos daquilo do qual Deus nos chamou, porque não existe ninguém inútil na casa do Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor separou a tribo de Levi, Ele não deu herança àquele povo. Disse a tua herança sou eu, o Senhor. Foi a maior herança que aquele povo recebeu. Estamos gastando nosso tempo com o quê? Olhe para você no espelho, olhe. Não somos mais crianças, não somos mais meninos. O tempo tem passado de forma veloz. Se atente, olhe para si mesmo, examine-se a si mesmo. Será que você está como você começou? E não venha aqui ser hipócrita, irmão, dizer que tem que ficar bem o tempo todo. Isso é mentira do diabo. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos altos e baixos, porque somos seres humanos. Mas isso não dá legalidade para o pecado. Isso não dá legalidade para a frieza espiritual. Isso não dá legalidade para vivermos uma vida sem nenhum compromisso com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali, na segunda multiplicação do pão, Ele chegou e disse: olha, as pessoas vieram com alforje, com sacolas, pensando na sua própria vida. Não, eu vou levar mais pão, porque da outra vez ainda sobraram 2 cestos. Então dessa vez eu vou levar uma sacola que é para eu trazer. E a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, identificando, porque Ele esquadrinha os corações, e vendo que aquele povo só o buscou por causa das suas necessidades físicas e humanas, Ele chama aquele povo e diz: olha, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Chamou ao povo para o arrependimento e para o compromisso. E a Bíblia diz que aquelas pessoas saíram a ponto dos apóstolos dizer: Senhor, estão indo embora. E o Senhor disse: não queres vocês ir também com ele? Que a preocupação do Senhor Jesus nunca foi com multidão. A preocupação do Senhor Jesus nunca foi massagear a ego de ninguém. A preocupação do Senhor Jesus foi salvar o povo dos seus próprios pecados. E Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida? E a Bíblia diz que eles levam aqueles homens ao arrependimento e dá mais uma lição preciosa aos apóstolos. Mas, irmão, como eu devo identificar e como eu devo extinguir essa enfermidade espiritual da minha vida?
O que eu devo fazer para retornar, como a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras. A Bíblia, ela nos chama a retornar ao primeiro amor, a quando nós nos dedicávamos mais, quando orávamos mais, quando era dedicado à obra do Senhor, quando era dedicado ao ensino dos irmãos, quando éramos dedicados a buscar o Senhor, andar com o Senhor cotidianamente, andarmos com o Senhor diuturnamente, na rua, enquanto trabalhamos, enquanto lavamos os pratos, enquanto varremos a casa, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Hoje parece que 24 horas para nós não é mais suficiente. Falta tempo. Quando nos atentamos, já é noite, estamos fadigados, cansados. E quando vemos a reunião, trazemos toda essa fadiga, todo esse cansaço físico e espiritual. E não mais nós vemos manifestações espirituais dentro da igreja. Quando foi a última vez que você viu um batismo com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você viu manifestações do Espírito Santo, manifestações de Deus? Quando foi que você viu? Mas alegamos que antigamente éramos criança e hoje somos maduros. O demônio do que tem nada não, infectou uma geração inteira. Lembra quando pregávamos sobre isso? Lembra quando dizíamos que existe 2 demônios que estão infectando a igreja? O que tem e tem nada não. E olha só o que está acontecendo dentro das igrejas. Jesus vem buscar uma igreja santa e pura. A Bíblia diz no livro de Zacarias, capítulo 13, verso 1: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para que a purificação do pecado e da imundície. A palavra é a que purifica. A prática da palavra que nos cura. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois quem temos tais promessas, purifique-nos de toda a imundícia da carne e de todo espírito, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 ao 27, então aspergirei água fresca e límpida e ficarei purificados, e eu mesmo vos purificarei de toda a vossa impureza e de todos os vossos ídolos, e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos aperfeiçoarei com o coração de carne. Eis que eu depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com a minha lei e princípios, e assim obedecerei fielmente aos meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra, irmãos, que eu falei a vocês para guardar a informação sobre água viva? O Senhor Jesus vem profetizando depois sobre águas vivas. No livro de João, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, e lhe pediria, ele te daria água viva. Água que purifica, água que restaura, porque aquela mulher que estava no poço, ela estava impura. Todos nós conhecemos a narrativa do texto, que diz que aquela mulher, quando o Senhor fala, ela chama teu marido, ela diz: eu não tenho marido, e ele diz: nem aquele que tu tem te pertence.
De onde vêm os adultérios? De onde vêm os divórcios? De onde vem toda a prática de impureza? Senão dessa doença infecciosa que contaminou a muitos. Por isso que os casamentos são destruídos. Por isso que hoje, no meio da que se diz igreja, há o adultério, há o escândalo, porque estão infectados com essa doença. Casamentos duradouros de 30, 40 anos, de pessoas que cuidam da igreja, são destruídos porque estão infectados. Não dá honra à sua esposa, a esposa não dá honra a seu marido, de acordo com as escrituras, e toda sorte de promiscuidade. Pregadores que pregam discursos maravilhosos, e quando saem vão para os motéis para terem relacionamento com mulheres que estão dentro da igreja. Estão podres com lepras espirituais. Por isso que o Senhor Jesus fala: sepulcros caiados, brancos por fora, mas por dentro com toda a sorte de imundície e de impureza. Esse é o cenário ao qual a igreja, entre aspas, porque a igreja ela é pura. Hoje nós temos quantas igrejas espalhadas pelo Brasil? Grande Deus. Era para ser uma nação próspera, era para ser uma nação com princípios, valores imaculados. Porque a Bíblia diz que quando o justo governa, há prosperidade. E nós vemos a degradação no nosso país, desde as altas esferas até as pequenas. Não viste aí, esses dias, pessoas indo idolatrar ladrões em porta de presídio? Não há mais nenhuma sensibilidade, nenhuma. E não falo dos ímpios, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Todo o sistema está corrompido. A Bíblia diz aqui ainda, em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele faz analogia ao que nós lemos antes. Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Toda imundícia sairá de vós, através da purificação da palavra. Irmãos, peço aos irmãos que abram em Jeremias capítulo 2. Já estou terminando. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Glória a Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que havia apostasia na época de Jeremias, e Deus chama a atenção do seu povo dizendo assim: eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando: vai e proclama aos ouvidos de toda Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor com a minha noiva, nos tempos da tua juventude, como recém-casados. Estava apaixonada por mim e me seguia pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, como as primícias das suas colheitas. Todo aquele que se atrevia a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e portanto a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra de Yahvé, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor:
o que encontraram os vossos pais de injusto em mim, ou das minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se ele mesmo nulos e sem sentidos. Ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que não fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por todas as terras de esterpes e barrancos, por tua terra seca e de trevas, e por uma terra que ninguém se atravessa, na qual o ser humano não tem condição de viver. Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasse e aproveitasse de todos os bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornaste a minha herança abominável. Os sacerdotes não se indignaram por Yahvé, os intérpretes da Torá, a lei do Sanedrim, da manutenção das ordenanças, nem me reconheceram. Os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Por isso, novamente os acuso em juízo, declara Yahvé, e farei denúncia também contra os filhos dos vossos filhos, diz o Senhor. Versículo 13: o meu povo comete 2 crimes. Eles abandonaram a mim, a própria fonte de águas vivas, e tentaram cavar suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter água. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando com o seu povo que estava deixando ele por coisas inúteis, coisas sem valor, coisas sem princípios. Falando para uma nação que foi levada pelo deserto, que teve prodígios, que viu maná, pão cair do céu. Pessoas que não tinham preocupação nem o que se vestir, nem o que se comer. E ainda falavam mal do Senhor. Diziam que estavam sentindo falta das hortaliças e dos pepinos e das cebolas. Mas nenhum deles falou mal de Faraó quando estava sendo escravo. E não é assim na nossa geração? Não é assim? Lembra quando era cavalo do diabo lá? Hoje você fala mal do diabo? Se lembra quando você estava no mundo, que você fazia toda sorte de promiscuidades, de violências? Você falava mal daquele que tomava conta da sua vida antigamente? E hoje, por que falamos mal? E hoje, por que proferimos palavras de maldição, muitas vezes por aquele que foi salvo pelo sangue precioso do Senhor Jesus? Porque hoje falamos mal do templo do Espírito Santo. Não seria mais fácil orar? Não seria mais fácil ajudar? Não seria mais fácil estender a mão? Mas o proselitismo tem tomado conta de nós. A falsa justiça própria tem tomado conta de nós. Para encerrar, eu quero ler ainda Isaías, capítulo 1, versículo 16. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: indaga o Senhor
Que me importam em vossos inúmeros sacrifícios? Para quem me trazeis tanto holocausto? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiro e da gordura do novilho cevado. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue de novilho, cordeiros e bodes. Quando vides a minha presença, quem vos pediu que pisasse os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações, não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de luas novas e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se em fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estenderdes a mão, eis que esconderei os olhos de vós, e ainda multiplique as vossas orações. Não mais ouvirei, porquanto as vossas mãos estão condenadas e cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista vossas muitas e más obras, cessai imediatamente de praticar o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta belos cultos, belas canções, uma vida vivendo de qualquer maneira, quando estamos impuros diante do Senhor. Não adianta, Ele conhece todos nós e Ele sabe o que nós estamos fazendo. Todo dia é hoje. Hoje eu vou melhorar para Deus. Hoje eu vou buscar o Senhor. Hoje eu vou fazer uma campanha de oração porque eu preciso mudar. Hoje eu vou jejuar. Hoje eu vou ler a palavra. Mas quando chega no final do dia, somos as mesmas pessoas. Falta em nós resiliência. Falta em nós compromisso. Falta em nós renunciar a nós mesmos. Isso não é difícil, porque o Senhor Jesus veio e passou por todas essas coisas. Os pais da fé passaram por todas essas coisas. Houve apostasia desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. E todos aqueles homens tiveram êxito naquilo que foram chamados. Eu não venho aqui dizer a você, seja Paulo, seja João, seja Mateus, seja Isaías, seja Jeremias, seja Davi, seja Abraão. Não, irmãos. Seja você. Busque para que o Senhor o chamou, porque aqueles homens foram um só. Eu me lembro muito de uma frase de um dos pais da fé, quando a rainha falava, a rainha da Inglaterra, que estava invadindo a Irlanda, e ela disse assim: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que um exército de 10 mil homens. Para você ver a importância de um joelho dobrado, de uma comunhão com Deus, de uma busca, de uma vida de santidade, de uma vida pura diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Que essa palavra lhe traga vida, que traga água viva dentro do seu coração e purifique-nos
de tudo que há impuro dentro de nós, que nos lave inteiramente, que possamos reconhecer nossa pequenez, que possamos reconhecer que somos merecedor da misericórdia de Deus, mas que possamos nos purificar em Deus. Amém, irmãos? Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.